Segundo Weber, há quem viva para a política, bem como há quem vive da política. Os que vivem da política teriam na atividade parlamentar uma permanente fonte de rendas. Quem vive uma causa, segundo Max Weber, também viveria dela. Quem para a política vive, tem o poder de transformar sua ação em seu fim de vida. Para Max Weber, o verdadeiro líder vive para sua causa e luta por sua obra, não meramente como um oportunista. A dedicação de viver em favor de algo alimenta seu equilíbrio interior, seu sentimento íntimo pela consciência de que a vida tem sentido a serviço de uma causa. Neste sentido interno, todo homem sincero que vive para uma causa também vive dessa causa. No sentido de uma objetividade, dedicação apaixonada a uma causa, aquele que decide viver para a política desempenha um papel de honra, precisamente por sua responsabilidade pessoal exclusiva, que ele não pode e não deve rejeitar, e transferir sua capacidade de senso de proporção, deixado as realidades atuarem sobre ele como uma concentração e uma calma singular. Daí sua distância em relação às coisas e homem. A política é feita com a cabeça e não com as outras partes do corpo e da alma. A força da personalidade política significa, em primeiro lugar, a posse das qualidades de paixão, responsabilidade e proporção. Por motivos como esses já citados, foi escolhido como exemplo de político por vocação Dom Juvenal Roriz, primeiro bispo da diocese de Rubiataba, por sua dedicação, seu carinho e sua disponibilidade à comunidade. Seus bons feitos são lembrados até hoje. Ele marcou a cidade e ajudou a crescer e se tornar o que é hoje. Cidade de Rubiataba. Rubiataba foi primitivamente habitada por elementos dedicados à formação de lavouras, registrando-se os pioneiros José Custódio, Manuel Francisco do Nascimento e Gabriel Pereira do Nascimento, que chegaram à região em 1945. O projeto do núcleo populacional surgiu efetivamente em 1949, por iniciativa do governo do estado, objetivando a criação de uma colônia agrícola na mata de São Patrício. Em 1950, iniciou-se sob planificação a construção da colônia com o nome de Rubiataba. Rubiaçé, que é igual a café, e Taba, que é igual a aldeia, em virtude da existência do cafezal nativo, cultura que dominou a região na época. Uma área de 150 mil ar de terras de cultura foi dividida em 3 mil quinhões de 10 alqueires goianos, doados aos agricultores vindos de várias partes do país. Em 1952, o povoado já apresentava características de cidade, com mais de 20 mil habitantes. Cidade planejada, desenvolveu-se rapidamente, passando diretamente de povoado a município em 12 de outubro de 1953, pela Lei Estadual de número 807. Passada a fase áurea do café e da colonização agrícola, e com a evasão de produtores para outras regiões do norte, consequência também de localização um tanto afastada da rodovia Belém-Brasília, o grande centro urbano, cercado de terras fertilíssimas, carece de impulso para seu desenvolvimento econômico, gentílico rubiatense. Sua formação administrativa é elevada à categoria de município a distrito com a denominação de Rubiataba, expovoado pela Lei Estadual 807, 12 de 10 de 1953, desmembrando de Goiás. Sede no atual distrito Rubiataba, expovoado, constituído no distrito sede, instalado em
de 1 de 1954, em divisão territorial datada em 1 de 7 de 1955. O município é constituído do Distrito 7. Lei Municipal 44, de 12 de 12 de 1958, é criado o Distrito de Valdelândia e anexado ao município de Rubiataba pela Lei Municipal número 45, de 12 de 12 de 1958, é criado o Distrito de Morro do Agudo de Goiás, expovoado e anexado ao município de Rubiataba, em divisão territorial datada em 1 de 7 de 1960, o município é constituído de 3 distritos: Rubiataba, Morro Agudo de Goiás e Valdelândia. Pela Lei Estadual de 10.425, de 5 de 1 de 1988, desmembra de Rubiataba o distrito de Morro Agudo de Goiás, elevado à categoria de município. Em divisão territorial datada de 2003, o município é constituído de 3 distritos: Rubiataba e Valdelândia, assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007. Dom Juvenal Roriz nasceu na cidade de Goiás Velho em 12 de outubro de 1920, estudando o curso de Humanidade no Seminário Redentorista Santo Afonso, em Aparecida do Norte, aspirando à vida religiosa, ordenado sacerdote no dia 28 de junho de 1946, especializando em filosofia pela Universidade Gregoriana, em Roma, entre os anos 1947 e 1950, tornando-se doutor em filosofia. Nomeado para o prelado de Rubiataba pela Santa Sé em 28 de outubro de 1966, a sua missão na prelazia foi de 13 anos, com belos trabalhos. Dom Roriz beneficiou a prelazia com um bom quadro de infraestrutura de centros comunitários, igrejas, capelas, ambulatórios, como também um sistema de comunicação e transporte no ano de 1976. Dada a precariedade, já que as estradas eram péssimas, Dom Juvenal Roriz usou sua influência para ganhar a doação de um avião Cessna da Alemanha, onde ele estudou e, como falava influentemente alemão, tinha bastante persuasão. Foi dado esse avião para que o bispo tivesse maior mobilidade para levar os doentes para a capital. Fez também trabalhos sociais, criando postos de saúde para melhor atender a necessidade daquele povo que era tão carente que o Estado não tinha uma presença essencial e decisiva na vida do povo. A maior parte dos recursos vinha da Alemanha para ajudar o povo da região. Dom Juvenal Roriz tinha como carisma a alegria de viver e ser padre. Amante da natureza, sentia um prazer enorme quando descobria uma cachoeira, uma gruta, um rio ou uma árvore florida. A grande alegria de viver de Dom Juvenal fazia-o experimentar em interação com várias congregações missionárias o espírito desbravador, pastoreio e a viver bem próximo de seu rebanho. A seu convite, diversas congregações religiosas e religiosos chegaram à cidade de Rubiataba com a missão de evangelizar, educar e desbravar aquelas humildes terras. Agradecimentos. Hoje, em tempos difíceis,
no qual a política nos leva a refletir sobre os verdadeiros políticos, seu nome, sua história, suas obras, nos mostram que o verdadeiro político não precisa exercer cargo político, mas sim se preocupar com a comunidade. Quisera nós que o mundo tivesse mais homens com a sua garra, coragem e amor pelo bem do próximo. Dom Juvenal Roriz, sua história nos ensina até hoje, suas obras ainda nos atendem, sua dedicação ainda está escrita nas paredes das suas construções. Sua existência nos faz entender que para ser um político é preciso amar o próximo. Gratidão por tudo que fez por nossa cidade.